Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 11, por favor. Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de mensagens do livro de Apocalipse e vamos considerar o capítulo 11, dos versos de 1 até o 14. Vamos então à leitura deste texto, assim que os irmãos encontrarem. Apocalipse 11, a partir do verso 1. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles e realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Ó Deus, eu reconheço a minha total necessidade e dependência de Ti, e te peço, Senhor, me conduz nessa pregação, nessa exposição, que eu possa expor, proclamar a Tua palavra com fidelidade para a Tua igreja que aqui se reúne. E eu te peço, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ó Senhor, que o nosso coração seja como um solo fértil para receber a Tua boa semente, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha nossa,
Redentor nosso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu estava estudando sobre esse texto, um dos livros que eu pesquisei foi o livro de James Hamilton. E eu encontrei uma ilustração muito interessante sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. E vou apresentar para vocês. Hamilton conta que um missionário cristão chamado John Paton escreveu sobre a oposição que ele enfrentou, que ele encontrou, quando ele resolveu se oferecer para ir ao campo missionário, né, em ilhas no Pacífico Sul. Preste atenção no que disse John Paton. Eu vou ler para vocês o que ele disse. Até mesmo o doutor Minton, um dos meus professores de teologia, e o amado ministro em cuja congregação eu trabalhei durante tanto tempo como missionário da cidade, insistiu repetidamente para que eu permanecesse em casa. Ele argumentou que eu certamente estava partindo para a incerteza de um trabalho no qual Deus me tornou muito útil, para um trabalho no qual eu poderia deixar de ser útil apenas para jogar fora a minha vida entre os canibais. Respondi que minha mente estava finalmente resolvida, que embora eu amasse o meu trabalho, o meu povo, ainda assim sentia que podia deixá-los aos cuidados de Jesus, que em breve eles proporcionariam um pastor melhor do que eu, e que no que diz respeito à minha vida entre os canibais, como só se tinha que morrer uma vez, contentei-me em deixar o tempo, o lugar e os meios nas mãos de Deus, que já me havia preservado maravilhosamente quando visitava os pacientes de cólera e os pobres acometidos pela febre. Quanto a isso, eu definitivamente não tinha mais nenhuma preocupação, tendo deixado tudo absolutamente para o Senhor, a quem procurei servir, honrar, seja na vida, seja na morte. Entre muitos que tentaram me dissuadir, estava um querido, velho cavalheiro cristão, cujo argumento principal sempre foi: os canibais, vocês serão comidos pelos canibais. Por fim respondi: Senhor Dixon, o Senhor já está avançado em anos, o seu próprio futuro será em breve ser enterrado na sepultura para ser comido por vermes. Confesso-lhe, se eu puder apenas viver e morrer servindo e honrando o Senhor Jesus, não fará diferença para mim se sou comido por canibais ou por vermes. E no grande dia, meu corpo de ressurreição ressurgirá tão belo quanto o seu, à semelhança ao do nosso Redentor ressuscitado. Portanto, Hamilton, ele conclui dessa história o seguinte: precisamos saber que Deus nos conhece, precisamos saber que Deus nos capacitará, precisamos saber que Deus nos protegerá, precisamos saber que Deus nos deu uma mensagem libertadora para proclamar. Precisamos saber disso, mesmo que sejamos mortos em seu serviço. Deus é mais poderoso até mesmo do que a morte e nos justificará. Precisamos saber que o reino virá, que Deus e Cristo reinarão, que os justos serão recompensados e que os ímpios serão julgados. É sobre isso que esse texto vai falar, né? E a gente vê a convicção desse missionário muito entendido de que valeria a pena entregar sua vida a serviço do Senhor, mesmo que ele tivesse que ser comido por canibais, né? Ele sabia que valia a pena se entregar para servir a Deus. E nesse texto que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos dividi-lo em 4 partes. Primeiro, a ordem para medir o santuário de Deus. Nós vamos considerar os versos 1 e 2. Depois, as 2 testemunhas. Depois veremos a morte dessas 2 testemunhas. E por fim, a ressurreição das testemunhas. Contemplando então esses 14 versículos. E antes de ingressarmos no primeiro ponto, é importante nós lembrarmos que nós estamos diante de um livro apocalíptico.
Nós temos que considerar sempre o gênero literário do texto que nós temos em questão. Como nós já temos estudado aqui, existem diferentes vertentes de interpretação desses textos apocalípticos. Por exemplo, falando a respeito dessa primeira parte do templo, tem uma visão que é chamada de visão futurista. E também vai ser bem literalista. Ela vai tentar interpretar esse texto a respeito do templo de uma forma literal. Essa abordagem ela está associada a uma vertente que é conhecida como dispensacionalismo. Eles ensinam que os planos de Deus para Israel e para a igreja são fundamentalmente diferentes. Então, os dispensacionalistas, eles entendem que o templo, que é medido aqui no capítulo 11, é um edifício mesmo literal, que vai ser construído ali no Monte Sião no futuro. Então, essa é uma das visões. Mas eu entendo que existem problemas com esse entendimento, com essa visão. Por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo predisse que o templo seria destruído, lá em Mateus, ele não disse nada a respeito de uma reconstrução desse templo. Além disso, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E o significado tipológico do templo acabou, porque a realidade já havia chegado. Por exemplo, quando estudamos na igreja Hebreus, o livro de Hebreus, ali no capítulo 10, afirma que o sacrifício de Cristo cumpriu tipologicamente e aboliu para sempre aquele sistema. Portanto, a ideia de reconstruir um templo e voltar a fazer sacrifícios nega a suficiência da morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, em João, no capítulo 4, onde a gente tem aquele relato do Senhor Jesus Cristo falando com a mulher samaritana, ele mostra que agora a adoração ela não está mais vinculada a um local específico. O centro da adoração não é um monte, não é uma cidade ou um edifício. O Pai procura agora adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, Apocalipse 11 não trata de política, geografia, edifícios, lugares ou eventos mundiais. Trata-se da igreja de Jesus Cristo, o verdadeiro templo do Deus vivo. Uma outra visão, que eu também não entendo que é a correta, é a visão preterista. O que esses dizem? Essa visão vai dizer que todas essas profecias do Apocalipse, elas se cumpriram no passado, por isso preterista. Eles entendem que quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, foi que essas profecias se cumpriram. Contudo, nós já estudamos que aqueles primeiros cristãos da igreja primitiva, os primeiros cristãos entendiam que o Apocalipse foi escrito muito mais tarde, ou seja, ali por volta dos anos 90. E Joel Bick nos ensina que um outro problema com essa visão é que o seu uso inconsistente da interpretação literal e simbólica. A visão preterística diz que o templo é simbólico, o tribunal é simbólico, mas diz que a cidade é literal, a cidade santa é literal. Isso ocorre porque o templo literal foi destruído no ano 70. Mas em nossa passagem o templo não foi destruído, portanto a visão preterista não pode ser a interpretação correta do Apocalipse 11. Então o que eu estou mostrando aqui? Que existem muitas interpretações a respeito dessas passagens. Tem essa visão que vai observar de uma forma mais literal, que está alinhada aos dispensacionalistas. Eu mostrei o porquê que não parece ser a visão adequada. Essa visão, outra visão preterista, que entende que tudo isso se cumpriria no passado ali, na destruição, se cumpriu no passado na destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. E eu entendo que nenhuma dessas visões estão mais adequadas. Qual é a visão que eu entendo que está mais alinhada e é mais segura para uma interpretação correta? Que seria a visão simbólica. Como eu tenho dito para vocês, o Apocalipse é um livro que é um gênero que contém muitos simbolismos.
E essa visão que eu entendo que é melhor nós compreendermos este texto em questão, que entende o texto de forma figurada. A visão de Apocalipse 11, do 1 ao 2, centra-se no templo. E quando nós vamos observar no Novo Testamento, o templo é usado para descrever a igreja, em várias e várias partes do Novo Testamento. Então os apóstolos enfatizaram que os crentes são templo de Deus. E no Novo Testamento, o verdadeiro templo de Deus é a igreja. Então eu vou fazer a interpretação simbólica deste texto que vamos considerar aqui, certo? Então, em primeiro lugar, ordem para medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então, o templo de Deus é um símbolo da verdadeira igreja que adora a Deus. Representa aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. São aqueles que adoram no altar do santuário interior, que habitam no lugar secreto do Deus Altíssimo. João está determinando os limites da verdadeira igreja, que Deus está comprometido em preservar durante todas as tribulações, todas as épocas. Joel Bick afirma: essa visão é semelhante ao selamento que nós vimos lá no capítulo 7, em que, no meio do juízo de Deus, o anjo coloca uma marca nos verdadeiros crentes, para que eles sejam salvos durante a grande tribulação e cheguem com segurança ao paraíso. Mas o texto prossegue falando de um outro grupo. Diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés na cidade santa. Então, uma parte do santuário é medido, uma parte de dentro é medida, mas ele diz que a parte de fora, ela não deve ser medida. Então, o propósito de fazer essas medições é delimitar a área que é santa, a parte daquela área que é profana. Medir significa proteger o templo de Deus, o altar e o povo. Então a tarefa de João é proteger o que Deus separou como santo, defendê-lo contra a invasão e profanação. Então nós vimos que o primeiro grupo, fala de dois grupos, né? Um que é medido, um que não é. Um que está na parte de dentro, outro está na parte de fora. O primeiro grupo adora a Deus e é abençoado. Todavia, esse grupo que não deve ser medido e ficará de fora. O primeiro grupo está na presença de Deus, está vivo. O segundo grupo está fora dessa presença, fora da esfera divina, está morto espiritualmente. Então, ao longo de todo o livro do Apocalipse, sempre há um contraste entre os santos e o profano. Os santos são os crentes genuínos, são aqueles que possuem o selo de Deus na testa. O fato deles serem medidos representa que eles são protegidos por Deus. Eles estão debaixo, estão sob a bênção de Deus. E os ímpios e profanos são aqueles que não se arrependem dos seus pecados e continuam na sua incredulidade, na sua impiedade. O fato deles não serem medidos demonstra que eles são rejeitados. E no final do livro de Apocalipse, nós vamos observar esse contraste. Nós vamos ver, isso vai ficar cada vez mais claro. O povo de Deus, a sua igreja, são aqueles que vão entrar pelas portas da cidade santa, lá em Apocalipse 22. Mas os impuros ficarão do lado de fora. Isso vai ficar muito claro, esse contraste do livro de Apocalipse. Um teólogo chamado Simon Kistemaker diz o seguinte: os gentios não são os não-judeus, mas sim os não-cristãos, que pisam sobre tudo o que é santo e o tornam profano. Pisar da cidade santa significa se refere a período de perseguição que os cristãos sofrem ao longo das eras. Porém, lembre-se de que Deus estabeleceu o limite para a sua duração. De fato, esse período abarca o tempo da ascensão de Jesus até a sua volta, certo? Então, esses dois povos representam os crentes e os ímpios
De lado de dentro, que estão protegidos, medidos, protegidos, guardados por Deus, são os santos, os crentes. E do lado de fora, os ímpios, que não se arrependeram, estão caminhando longe do Senhor. E tem vários textos nas Escrituras que nos trazem nos fortalecem no entendimento dessa visão, de que o templo diz respeito à igreja de Deus. Quais, pastor? Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17, diz assim, presta atenção. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A igreja, em 1 Coríntios, é chamada de santuário de Deus, um templo de Deus. 2 Coríntios 6, 16, diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Efésios 2 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por fim, 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quantos e quantos textos nos mostram que a igreja é chamada de santuário de Deus, habitação do Senhor. Quando eu estava lendo sobre esse assunto, refletindo como esse tema permeia as Escrituras, é fantástico. Para observar, na criação, o Senhor colocou Adão no jardim para cultivar e guardar o jardim. Ele habitava ali na presença de Deus de uma forma especial e maravilhosa, como num santuário. Todavia, após a queda, o que acontece? Adão e Eva são expulsos do jardim. Eles perdem aquela comunhão especial que tinham com Deus por causa do seu pecado. E ao longo das alianças que Deus fez, o tabernáculo é instituído e posteriormente o templo. O santo dos santos do templo manifestava a presença de Deus de uma forma especial, ali na Arca da Aliança. Todavia, na nova aliança em Jesus Cristo, nós encontramos a substância a qual todas aquelas cerimônias apontavam. Jesus é aquele que nos dá acesso à presença especial de Deus. É por meio dele que nós temos acesso ao Pai. Na nova aliança, a presença de Deus se manifesta em seu povo, a sua igreja. A igreja, então, é o santuário de Deus. O Senhor habita no seu povo de uma forma especial, por meio do seu Santo Espírito, por meio do Espírito Santo. E no porvir, a igreja de Deus habitará para sempre com ele, em novos céus e nova terra. Seu santuário da cidade celestial é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então o que a gente vê aqui? Que esse tema da habitação de Deus permeia toda a Escritura. Que Adão, habitava no santuário de Deus. Na antiga aliança ali, o tabernáculo, Moisés ele fala com o Senhor, face a face com aquele que fala com o seu amigo, de uma forma especial. No templo santo dos santos, o Senhor Jesus Cristo, na nova aliança então, ele nos dá acesso, ele é o sumo sacerdote que nos dá acesso a esse santo dos santos, essa presença especial de Deus. E na nova aliança, a igreja é chamada de ser esse templo, esse santuário, no qual o Espírito Santo habita. A igreja é preciosa para o Senhor. Ela é protegida e cuidada pelo Senhor.
ela é o povo selado por Ele. É aquele povo que é medido e é cuidado pelo Senhor. E eu pergunto a você que me escuta hoje, você faz parte desse povo? Você já se rendeu a Jesus Cristo verdadeiramente? Você é um cristão sincero? Ou você é um hipócrita? Não há máscaras que possam enganar o Senhor. Ele sabe quem são os seus. Quem sabe hoje é o dia de você rever a sua caminhada, de você arrepender-se do seu pecado e voltar-se para Jesus Cristo. Avalie você mesmo. Jesus é o Senhor da sua vida. Você faz parte desse povo tão maravilhoso, que Ele comprou com o seu sangue, que Ele separou para si, que Ele pede para medir, que Ele guarda, que Ele sela, com quem Ele habitará pela eternidade. Uma igreja não é algo trivial, não é um simples comércio, não é um clube. Uma igreja, a igreja de Cristo é uma embaixada do céu. É a casa de Deus, é um povo santo, e é um grande privilégio ser membro de uma igreja, assim como é algo muito sério, ser excluído, excomungado da sua membresia. Isso de certa forma, é como uma figura e um prenúncio daquilo que vai acontecer no porvir. Quando nós recebemos alguém na membresia da igreja, nós estamos dizendo, nós, como igreja, conseguimos identificar que você é um cidadão dos céus, que você faz parte do povo de Deus, que você é uma das ovelhas de Cristo. Assim como, quando alguém é excluído da igreja, o que nós estamos dizendo? Olha, nós não conseguimos ver evidências de uma verdadeira conversão na sua vida. Nós não conseguimos dar testemunho de que você é um cristão. Isso deveria fazer a pessoa temer demais, e até mesmo se arrepender, porque naquele grande dia, não vai ter segunda chance. Então a igreja, ela de certa forma, como uma embaixada, busca reconhecer os cidadãos do céu. Em segundo lugar, vemos as duas testemunhas, certo? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, quantas vezes quantas quiserem. A gente começa aqui observando que essas duas testemunhas, elas vão profetizar por um período de 1260 dias. Mais uma vez, nós estamos lidando com símbolos. Esse representa um período intenso de perseguição, um período que é designado e é limitado pela vontade de Deus. É um período simbólico. 1260 dias refere ao tempo da tribulação que foi profetizado ali por Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio ou 42 meses. Para Daniel, ainda estava no futuro distante, esse período. Mas para João, já havia iniciado na ressurreição de Cristo, e esse período vai até a sua segunda vinda. Então, esse período que é marcado aqui, ele inicia na ressurreição de Cristo, e ele vai até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O teólogo chamado D.K. Beale explica que essas duas testemunhas mencionadas, que profetizam, não são pessoas também literalmente. Elas representam a igreja corporativa, a sua capacidade como testemunha profética e fiel de Cristo. Ele diz, somente 2 das 7 igrejas escaparam de ser acusadas por Cristo de infidelidade. Quando a gente estudou aqui,
as 7 igrejas, nós vimos que tinha críticas, acusações e tinham elogios que o Senhor fazia às igrejas, vocês lembram? Mas 2 igrejas não tiveram queixas contra elas, que foram a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então, o Bill entende que essas 2 igrejas, como representantes da igreja fiel, estão em mente, é evidente pela identificação das testemunhas proféticas, aqui como candeeiros. Portanto, aqui é retratada a igreja remanescente fiel que dá testemunho. O que ele está dizendo? Que essas 2 testemunhas não são 2 pessoas literalmente que vão lá e vão estar dando testemunho, mas elas representam a igreja. 2 igrejas permaneceram fiéis dentre aquelas que foram mencionadas no início do livro de Apocalipse. E nós vamos observar que essas 2 testemunhas que são também chamadas de 2 candeeiros. E essas 2 igrejas, então, representando o remanescente fiel, a igreja fiel do Senhor. Elas podem sofrer dano de ordem física, política, social, mas a sua condição espiritual, isso é, estarem aliançadas com Deus, a igreja não será afetada. Embora possa sofrer, até mesmo morrer fisicamente, a igreja verdadeira realizará a comissão que lhe foi dada. Nós somos perseguidos, vamos enfrentar dificuldade, podemos até ser mortos, como aquele missionário do começo falou, mas isso não vai afetar a sua comunhão com o Senhor, a sua aliança com Deus, né? William Hendrickson explica que para que tenhamos uma visão nítida da figura da igreja, como uma poderosa organização missionária por toda a presente era do Evangelho, ele pontua 4 símbolos que são encontrados nesse texto. Vamos observar. Primeiro, assim como as 2 oliveiras e 2 candeeiros, Josué e Zorobabel representam os ofícios pelos quais Deus abençoou Israel. Assim, durante a era do Evangelho, ele abençoa a sua igreja por meio de ofícios, a saber, a pregação da palavra e o ministério dos sacramentos. Segundo, tal como os missionários saíram de 2 em 2, quando o Senhor Jesus Cristo mandou eles pregarem lá em Lucas 10, assim, através da era do Evangelho, a igreja como organização cumpre a sua missão no mundo. Terceiro, assim como o fogo do julgamento e a condenação saiu da boca de Jeremias para devorar os inimigos de Deus, assim também, quando a igreja de hoje, por meio dos seus ofícios, condena o ímpio com base na palavra de Deus, essa condenação realmente resulta em sua destruição. Quarto, tal como Elias recebeu poder para fechar os céus, de modo que não chovesse, tal como Moisés recebeu autoridade para tornar as águas em sangue, também assim o poderoso ministério da igreja desta presente época, no caso da sua mensagem ser rejeitada, tem de julgar e condenar o mundo. Então, aqui, esses símbolos representam a missão da igreja de proclamar o Evangelho, mesmo em meio a perseguições, a tribulações e a dificuldades. E esses símbolos são utilizados para ilustrar este ponto. A Escritura vai nos mostrar com muita clareza que a igreja ela tem essa missão. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque é por meio do Evangelho que Deus salva pecadores. Atos 20 e 24, que foi o texto que eu coloquei no boletim para ser memorizado, o mesmo apóstolo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não considero a minha vida preciosa, antes eu considero a missão que me foi dada, de testemunhar do Evangelho.
E por fim, Atos 5, nós encontramos um relato muito interessante dos apóstolos de Cristo. Diz assim: então chamaram os apóstolos, os açoitaram, ordenando-lhe que não falasse o nome de Jesus. Os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Imagina só isso. Eles estavam pregando o evangelho. O que fizeram com eles? Açoitaram eles. Eles apanharam porque estavam pregando o evangelho. E o que eles fizeram? Eles se calaram, se esconderam, desistiram? Não. Eles se alegraram porque se consideraram dignos de sofrer por esse nome. E o que passaram a fazer? Pregar mais e mais. De casa em casa, né, e por onde eles passavam. Queridos, todos os dias que nós estamos neste mundo, se nós somos servos do Senhor, que você é um cristão e me escuta, nós temos uma missão: testemunhar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. O pregar o evangelho não é uma missão que você vai fazer no céu. É agora. O tempo é agora. A mensagem que eu e vocês temos que proclamar ao mundo sob julgamento de Deus é: arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se dos seus pecados. Confiem no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Eu pergunto a você: você pede para que Deus abra portas para que você possa evangelizar outras pessoas? Você tem aproveitado as oportunidades que tem de falar a respeito de Jesus Cristo? Talvez você tenha oportunidades que você nem percebe, sabe? Talvez dentro da sua própria casa, na sua família, ou com amigos, no trabalho, vizinhos. Sabe, tem pessoas que talvez você conversa sobre tudo e ele não sabe nem que você é um cristão, né? Eu pergunto para você, reflita agora: como foi que você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo? Como foi que aconteceu isso? Será que foi uma pessoa que um dia falou de Jesus para você? Alguém que um dia entregou uma Bíblia e te deu de presente? Será que foi, né, você ouviu a pregação do Evangelho numa igreja ou na televisão? Como foi que aconteceu com você? Eu tenho certeza que Deus usou algum instrumento para alcançar você. Seja um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. De forma intencional, sabe? Às vezes a gente fica assim: eu sei que tem, mas a gente não faz nada. Pensa. Talvez nesse momento pense em alguma pessoa que você pode começar a orar. E quem sabe você pode começar a pedir para Deus te dar uma oportunidade. Abrir uma porta para você falar com essa pessoa. Quem sabe você pode comprar uma Bíblia e escrever uma dedicatória para essa pessoa. E dizer assim: quanto é que ela é importante para você e quanto a palavra é importante para você. E como é que você gostaria de fazer esse encontro? Como você gostaria de mostrar para essa pessoa o caminho de salvação em Jesus Cristo? Quem sabe algum livro que o Evangelho é pregado, você pode compartilhar. Ou até mesmo mandar uma mensagem para alguém, um vídeo de uma pregação. Não sei, o Senhor, Ele usa de uma forma sobrenatural os seus meios, da sua providência, e Ele alcança os seus eleitos. Mas a igreja é dada a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós somos semeadores. O resultado é com Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Quem dá o crescimento na semente é Deus. Mas a gente tem que falar, evangelizar de forma intencional. Pensa como de forma intencional você tem investido na vida de outras pessoas. Se você não tem feito isso, hoje é o dia de refletir.
Hoje você está sendo sacudido aqui, para pensar, eu preciso me engajar mais na grande comissão. Ela vai acontecer comigo ou sem mim, mas eu tenho o privilégio de participar disso. Eu tenho o privilégio de servir ao meu Senhor, e Ele é digno. Quando eu lembro que naquela cruz, Ele derramou o seu sangue para salvar um pecador como eu, de uma condenação eterna no inferno, quando Ele demonstrou tamanho amor, o que Ele mandar, eu vou buscar fazer de bom grado. Porque, como é que nós amamos a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós amamos a Deus obedecendo os seus mandamentos. E Jesus diz, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu ordenei. Se Ele disse, vamos. Se Ele disse, façam discípulos, façamos. Se Ele disse, prega o Evangelho, vamos pregar. Vamos nos envolver. Gente, a nossa vida passa muito rápido, passa voando. Um dia você tem 20 anos, daqui a pouco você está se aposentando. E daqui a pouco pode ser que a gente seja ceifado por um acidente, uma doença, sei lá. O tempo que nós temos para viver é hoje. O dia de servir a Deus é agora. O momento para se engajar com o Senhor é hoje. Não fica mais postergando as coisas, sabe? A gente fica deixando para lá e vai focando tanta coisa, perdendo tanto tempo. Às vezes você não tem 10 minutos para ler a Bíblia, mas passa 5 horas no celular. Não fala nada de Jesus, sobre Jesus para outras pessoas, mas para fofocar, para falar de outro, para mandar vídeo bobo. Não tem tempo ruim. Vamos avaliar cada um de nós mesmos. O que nós podemos fazer? O que nós precisamos consertar? O que nós precisamos nos arrepender? Como nós precisamos nos envolver mais com a obra do Senhor? Pense. Essa missão da igreja é uma missão que é sua. Às vezes numa igreja às vezes tem 100 membros, 30 são os que estão envolvidos. Não pode ser assim. O Senhor sabe. Não adianta a gente querer se esconder no meio da multidão, porque o Senhor conhece você. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O Senhor sabe. Você já teve um zelo evangelístico maior do que você tem hoje? Tem coisas que têm roubado a sua atenção, o seu amor pelo Senhor, pela missão que Ele te deu? Tem alguma coisa que tem roubado a sua comunhão com Deus? Reflita hoje. Terceiro lugar, a morte das duas testemunhas. Quando tiveram então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Queridos, a igreja ao longo dos séculos, ela deve pregar em meio à perseguição, mas ao mesmo tempo ela vai triunfando, porque as pessoas vão se convertendo e vão se rendendo ao Senhor. Todavia, depois que esse tempo passar, um pouco antes do tempo do Senhor Jesus Cristo voltar, o quadro que é apresentado aqui não é muito bonito. Aparenta ser tenso, tribulação, um tempo de grande apostasia, um tempo de frieza espiritual. Mas esses dias eles são abreviados. O Senhor voltará para a consumação de todas as coisas. A besta de Daniel 7 representa um rei ou um reino ímpio que persegue os santos, os crentes. E aqui em Apocalipse, a besta que surge também manifesta uma atividade perseguidora.
É notável que, de forma semelhante, ali o capítulo 20 de Apocalipse, também é dito que, quando completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Isso é, quando chegar no fim, perto do fim da história, apresenta-se aqui um cenário desolador, no qual a igreja é silenciada. E o Bill afirma, e na verdade os paralelos entre Apocalipse e os evangelhos indicam que, se Deus não derrotasse os perseguidores da igreja nesse ponto, a igreja seria de fato inteiramente eliminada. Você vê isso lá em Mateus 24. Mateus 24 diz assim, 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E Mateus 24, 21 a 22 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E o texto prossegue dizendo: então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então aqui, os perseguidores da igreja se alegrando, porque tinha aqueles que atormentavam eles. Quem eram os que atormentavam eles? É a pregação. A pregação atormenta. Quando você diz se arrependa, quem é que gosta de ouvir isso? Que toque na sua ferida, que fale do seu pecado. É um tormento para o ímpio ouvir isso. Mas eles estão felizes porque não tem mais ninguém falando, pregando o evangelho. Que semeia, que diz assim: quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Esse versículo projeta um quadro do fim dos tempos, quando a igreja tiver completado a tarefa de proclamar o evangelho do reino a todas as nações pelo mundo. Durante toda a história, os fiéis na igreja pregaram, ensinaram a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Contudo, ao completarem a sua obra, a besta declara guerra contra a igreja. Devemos perceber, todavia, que sempre que o evangelho é proclamado, seja onde for, ele encontra oposição. Aqui e ali, o maligno tem declarado guerra contra os seguidores de Jesus, com opressão, perseguição intermitentes. Então é um período aqui marcado por apostasia, um período marcado por imoralidade, uma aparente vitória do mal, mas é um período que é encurtado, que é abreviado pelo Senhor. E é interessante notar que o Senhor Jesus Cristo disse que, assim como foi nos dias de Noé, assim seria na sua segunda vinda. Vocês lembram como é que era no dia de Noé? Imoralidade, incredulidade, O Senhor viu como é que estava o interior, o íntimo do coração dos homens, e viu que era continuamente mal. E veio o dilúvio. Assim também nos dias antes da chegada do Filho do Homem, dias de imoralidade, dia de incredulidade, dia de perversão. A pregação do Evangelho, gente, resulta em oposição satânica, resulta em perseguição. Nós não podemos criar expectativas irreais, a ponto de pensar que, por sermos fiéis, não vamos ter problemas. Não é assim. Se o mundo odiou a Cristo, ele também vai odiar os seus seguidores. A igreja enfrentará oposições. E eu pergunto a você: será que as nossas palavras têm atormentado o mundo? Ou nós temos recebido aplausos do mundo? Temos feito o nosso papel como luz do mundo? Ou temos andado em trevas assim como o mundo? O verdadeiro evangelho expõe o pecado, chama ao arrependimento e exige renúncia dos ídolos e do pecado. Qual tem sido o nosso testemunho? Por fim,
para concluir, a ressurreição das duas testemunhas. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. 3 dias e meio indica um período breve, comparado com um tempo muito maior, diante o qual as testemunhas proclamaram o evangelho ao mundo. Depois que Deus retira a sua palavra, o intervalo do triunfo do mundo é momentâneo. Sua duração é curta, pois Deus determina a sua extensão ao ressuscitar as testemunhas entre os mortos, depois de 3 dias e meio, disse um comentarista. E eu pergunto, qual é o sentido dessa ressurreição? Queridos, ela pode se referir à ressurreição geral dos mortos, quando o Senhor Jesus Cristo retornar. O texto de 1 aos Tessalonicenses 4,17, diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o texto que nós lemos aqui, fala a respeito dessa ressurreição dessas testemunhas, e diz que subiram ao céu numas nuvens, e os inimigos as contemplaram. Aqui, obviamente, não se trata de um arrebatamento secreto, né? Porque acontece diante dos inimigos, né? Tem aqueles filmes que fica só a roupinha, a pessoa some e aí o avião cai e ninguém sabe de nada. Não é assim. Está errado. Não é nada secreto que ninguém está sabendo o que houve. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e chamar o seu povo para si, acontece diante dos inimigos. Eles estão vendo o que está acontecendo. Está sendo manifesto, né? E o texto diz que naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse momento 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas, deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Então aqui, no final dos tempos, o contraste entre os inimigos de Deus e os santos de Deus vai ser marcante. O mundo incrédulo vai enfrentar a ira divina aqui, na forma de um grande terremoto. E o número 7.000 também deve ser interpretado de forma simbólica, como completude, como indicando uma grande multidão. Richard Brooks fala a respeito desses, né, que é dito aqui, que deram glória ao Deus do céu. A glória que darão não procede de sua conversão, antes é um reconhecimento da parte deles, ao menos quanto à sua soberania e poder, mas no momento em que estarão recebendo o claro fim disso, pois o dia do arrependimento e da graça realmente passou. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para a consumação, não vai mais ter tempo de arrependimento. É consumação e é juízo. Nesse dia o mundo ficará cheio de terror, contemplando tarde demais que Deus é real, que o Evangelho é verdadeiro e que a igreja é gloriosa. Alguns vão perceber isso tarde demais. Essa imagem do terremoto também prefacia o juízo final, que será consumado no soar da 7ª trombeta, que nós veremos na próxima mensagem, certo? Que um dia desses eu vi um vídeo em que uma garotinha, ela estava sofrendo bullying por meio de uma gangue, sabe? Estavam fazendo maldades com ela. E ela falou para o seu pai. E o pai dela, ele pegou seu carro e foi até aquela gangue. Quando o pai dela desceu, aqueles garotos ficaram aterrorizados. Saíram correndo desesperados, com medo do pai dela. Queridos, esse vídeo me fez lembrar que os ímpios também insistem a zombar dos crentes, humilhar, ameaçar, perseguir.
né? Porque esperam que a gente não vá se vingar, né? Maquinam o mal contra nós, mas no final das contas, eles se verão com o nosso Pai. E vai ser amargo o final deles. Ainda que pareça que os ímpios estejam triunfando, que eles estejam bem, o seu destino será o juízo. Ainda que a igreja sofra e seja perseguida, no final ela será elevada e será plenamente consolada por Deus. E eu pergunto, de que lado você está? Você deve vir a Deus pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Hoje. Eu concluo esse sermão com as palavras do teólogo Joe Bick. Eu convido você a prestar atenção. Apocalipse 11 é um grande conforto para os verdadeiros crentes. Mostra que a igreja que testemunha participa da morte, ressurreição e exaltação de Cristo à glória. Os cristãos acabarão por triunfar sobre o sofrimento, embora, entretanto, experimentem muitas tribulações, por aqueles que professam crer em Cristo, irão segui-lo durante toda a sua carreira. Mas se eles participarem do seu sofrimento, então também participarão da sua glória, por amor do seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos exorta, que nos ensina, que nos admoesta, que fortalece a nossa fé. Ó Deus, nos anima, nos desperta para te buscar, nos anima, nos desperta para proclamar o teu evangelho, desperta a tua igreja para a missão que o Senhor deu para a tua igreja. Ó Senhor, que um vislumbre da tua graça venha avivar o teu povo, Senhor. Não deixa ficarmos indiferentes à luz, Senhor, de tão preciosos ensinos. Que a tua palavra venha estar gravada em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de